Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, da sua palavra e da sua vontade, que o teu Espírito Santo esteja sempre conosco, meu Pai, nos conduzindo, nos dando sabedoria, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que nós possamos permanecer firmes, Deus, na tua presença, que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, meu Pai, para nos fazer desviar da sua vontade, dos teus caminhos, que o Senhor venha nos manter em pé, meu Pai, que nós possamos ser luz aonde quer que a gente vá, levar a tua palavra, meu Deus, o teu evangelho, Senhor, levar a tua palavra, Senhor, a toda a criatura, Deus. Faz de nós, meu Pai, instrumentos do Senhor, Deus, que nós possamos falar em teu nome aqui nessa terra, meu Pai, e sermos cheios, Deus, da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia, da sua vontade, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje nós vamos falar sobre o ministério de profeta. O texto de abertura, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Eles mesmos, Efésios 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas e outros evangelistas e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, esse texto que nós lemos, nós estamos, na verdade, lendo ele o trimestre inteiro, vai ficar basicamente nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios 4 e eventualmente o 14, 1 Coríntios 14, porque fala sobre esses dons que nós estamos estudando nesse trimestre. E a gente percebe, que Deus não deu o mesmo dom para todas as pessoas. Ele mostra que existe uma variedade de dons e que todos esses dons são concedidos aos homens através do Espírito Santo de Deus, ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada, nós não temos dom nenhum. E todos têm uma função específica, que é a edificação da igreja, que é a edificação do corpo de Cristo, que é a edificação das pessoas. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre o ministério de profeta, que é um dom de Deus para a igreja atual, sim. Continua existindo profetas, é um chamado que Deus tem para a vida de algumas pessoas, e o profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele transmite às pessoas uma mensagem vinda diretamente do Senhor. Mas existem algumas igrejas que não aceitam, que não acreditam, que eles acham que os profetas eles ficaram restritos apenas ao tempo da Bíblia, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e que hoje esse dom ele não existe mais. E nós sabemos também que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os profetas, eles foram muitas vezes perseguidos por causa da mensagem que ele pregava, por causa da mensagem que eles transmitiam. Mas, quando um profeta fala, ele não fala em nome dele, ele não fala da vontade dele, ele fala em nome de Deus, Ele transmite uma mensagem do Senhor. E quando a gente lê a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a gente vai perceber que muitas vezes os poderosos daquela época, os reis, eles não queriam ouvir a mensagem de Deus, eles não queriam ouvir aquilo que Deus estava falando. E muitas vezes quando Deus vinha com uma mensagem de juízo, porque muitas vezes aqueles reis estavam andando em caminhos que não eram o do Senhor, eles não queriam aceitar aquela mensagem, e às vezes eles achavam que se eles matassem o profeta,
né, aquilo talvez não fosse acontecer. Então eles pensavam que a solução era acabar com o profeta, era matar com o profeta. E a gente vê que Elias mesmo ele foi perseguido, né? Jeremias também e outros profetas. Mas quando vem uma mensagem do Senhor, pode matar o profeta, pode fazer o que for, mas aquilo vai se cumprir, porque é uma palavra de Deus, né? Então não adianta nada disso. E da mesma maneira que se cumpria no Antigo Testamento, no Novo Testamento, continua se cumprindo ainda hoje. Então aquilo que Deus profetizou que iria acontecer, realmente vai acontecer. Muitas coisas já estão acontecendo, e quando a gente recebe a mensagem vinda de um profeta diretamente do Senhor, aquela mensagem também se cumpre na nossa vida, aquela promessa se cumpre na nossa vida sim, amém? Então, o que é o profeta? No Antigo Testamento, era aquela pessoa que estava incumbida de falar em nome de Deus. Então, Deus, ele levantava como se fossem porta-vozes dele, né? Era como se fosse um embaixador de Deus aqui na terra. Ele representava os interesses divinos. Então, esses profetas, a gente viu inúmeros no Antigo Testamento, né? Os mais conhecidos, né? Samuel, Elias, Eliseu, a profetisa Hulda, Jeremias, Isaías, Daniel. E um detalhe, no Antigo Testamento e também no Novo, não fala muito de mulheres, né, sendo usadas dessa maneira, mas existiam sim, existiam mulheres que eram profetas, existiram mulheres que foram juízas, né, que tiveram um papel importante na história do povo de Israel com relação a Deus, amém? E o ofício do profeta, através da inspiração divina, ele recebia uma mensagem revelada, ou então ele desvendava algo, né, que estava oculto, ele anunciava juízos, ele emitia conselhos e ele também fazia advertências divinas. E geralmente quando o profeta ele ia falar em nome de Deus, como é que ele dizia? A gente lê a Bíblia, a gente sabe, veio a minha palavra do Senhor, ou e assim diz o Senhor. Então essas eram as maneiras que eles iniciavam, né, as profecias, aquilo que o Senhor estava querendo transmitir. Muitas vezes essas profecias, essas revelações, elas podiam vir através de visões, através de sonhos. Muitas vezes, sonhos que Deus dava a reis, e os profetas traziam a revelação, né, traziam o entendimento com relação àquele sonho, como foi quando aconteceu com Daniel, né, e outras situações também isso acontecia. Outra função importante que o profeta tinha, ele tinha a função de conselheiro. E aí aqui fala sobre o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo ele foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. E o objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, porque como nós sabemos, o povo de Israel era um povo muito custoso, né? Então muitas vezes eles abandonavam o Deus de Israel, né, que era o Deus único, o Deus vivo, e eles começavam a seguir outros deuses, seguia vários deuses. Então esse movimento veio para restaurar isso, esse monoteísmo, né, deles servirem ao único Deus, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança de que viria um Messias, né, um Salvador, como de fato veio, que foi Jesus Cristo. E nessa época, nesse tempo do profetismo, né, nesse 8º ano antes de Cristo, os profetas de Israel eles foram muito perseguidos, muitos foram presos, muitos foram mortos, então coisas muito terríveis aconteceram. O profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Então, como já vimos em Efésios 4:11, né, que nós lemos na abertura, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais ali na liderança da igreja, que era apóstolo, que nós estudamos na lição passada, profeta, evangelista, pastor e doutor. E o termo profeta, ele aparece na segunda posição porque ele realmente tinha uma função importante na igreja, né? E ele é identificado 3 vezes na Epístola de Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Então, se a gente for pensar, os apóstolos, eles são muito importantes no Novo Testamento
e até hoje eles são, né, os que existem de fato, que tem esse ministério, porque no Novo Testamento os apóstolos, o que eles fizeram? Foram eles que fizeram com que a igreja crescesse, né? O Senhor usou esses homens, os apóstolos, porque eram eles que iam até as nações, que iam até as cidades, que iam até outros povos. Lá eles pregavam o evangelho, as pessoas aceitavam, eles preparavam uma igreja e deixavam aquela igreja ali fundamentada, edificada, né? E depois eles iam para uma próxima cidade para anunciar o evangelho. Esses apóstolos muitas vezes também tinham um dom de profecias, né? Então eles profetizavam e, na verdade, quando eles não profetizavam, a igreja tinha dons, né? Os membros da igreja tinham esses dons e o dom de profeta era muito importante também, continua sendo até hoje, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, né? Como nós lemos inclusive no texto de abertura. Ele serve justamente para isso, né? Para a edificação do corpo de Cristo. E o profeta do Novo Testamento, ele tem uma característica que é diferente do Antigo Testamento. Enquanto o profeta do Antigo Testamento, ele anunciava o futuro, né, adivinhava o presente, falava coisas que iam acontecer, coisas que estavam acontecendo, basicamente no Novo Testamento, apesar de também existirem profetas que anunciavam o futuro, né, como nós sabemos que teve várias profecias no Novo Testamento com relação ao Apocalipse, né, o próprio livro de Apocalipse, a gente percebe essa diferença porque no Novo Testamento a função do profeta era de proclamar e interpretar a palavra de Deus, né, por vocação divina. Então fazer com que as pessoas entendessem aquilo que Deus já tinha falado, aquilo que já estava escrito, né? E qual era o objetivo? A gente até leu isso quando a gente falou sobre o dom de profecia do profeta, quando ele fazia isso de ensinar, de revelar, de proclamar, né, de interpretar a palavra de Deus, era de exortar, edificar e consolar. Amém? Então era o dever do profeta no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. E assim, a gente viu isso no Antigo Testamento e no Novo também, do profeta ser aquela pessoa que ele tinha que falar diretamente aquilo que estava acontecendo, sem se preocupar com o que poderia acontecer com ele. Então, quando a gente vê que Davi pecou, Deus mandou um profeta para falar com ele, né? Para falar que Deus sabia o que ele tinha feito e que ele tinha que se arrepender, que ele tinha que se consertar. E quando a gente vê no Novo Testamento, isso acontece também, Deus falando, né, que alguém estava em pecado, revelando ali o que estava acontecendo. E isso é para transformação, é para mudança, é para edificação, é para combater o pecado, é para combater o mundanismo. Então isso é a missão do profeta até hoje, né? Revelar aquilo que está oculto, aquilo que está errado, né? Combater todas as formas de pecado, amém? E aí, como o profeta é essa pessoa que tem a missão de trazer essa mensagem de justiça, muitas vezes ele acaba sendo mal interpretado, muitas vezes ele acaba sendo rejeitado e até perseguido, amém? O objetivo do dom ministerial de profeta. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala qual é o objetivo, né, do ministério de profeta. Lá no versículo 12 de Efésios 4, que nós lemos, ele fala o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é a missão, qual é o objetivo, qual é a função do ministério de profeta? O aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, né? Como nós temos falado com relação aos dons de uma maneira geral, desde a primeira lição desse trimestre, amém? Então o profeta agora, ele tem essa missão de levar a igreja a essa maturidade cristã. E os profetas e os outros dons também, eles devem desempenhar suas funções sempre capacitados pelo Espírito Santo, lógico, e também com amor,
Como nós vimos, né, já falamos em outras lições, o amor ele tem que estar presente em todos os ministérios, né? Quando você desempenha um dom e você tem amor, né, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo no seu coração, você vai fazer isso de uma maneira muito diferente, né? Você vai levar a palavra, mesmo que muitas vezes seja uma palavra de justiça, uma palavra de juízo, mas você leva com amor, né? Você leva com sabedoria, e é isso que o Senhor quer, né? Que os seus filhos, que os seus servos, eles tenham essa sabedoria de Deus, essa sabedoria do Espírito Santo, e eles sempre façam tudo em amor. Amém? O próximo tópico, o título é assim: discernindo o verdadeiro profeta do falso, simplicidade versus arrogância. Então, duas características importantes do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Porque ainda como eu disse, que a palavra seja de juízo, quando o coração do profeta está cheio de amor, né? Quando ele tem o amor de Deus, o amor do Espírito Santo na vida dele, pelas almas, pelas vidas, ele vai agir em amor. O exemplo maior que nós temos disso é o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele era profeta, né? Ele sabia o que acontecia na vida das pessoas e ele levava uma palavra de juízo. Ele sempre falava com amor, ele não deixava as pessoas envergonhadas, ele jamais causava constrangimento, ele sempre levava a verdade, a mensagem de Deus, mas sempre em amor, né? As pessoas se sentiam acolhidas por Jesus. Então, os verdadeiros profetas, é assim que eles agem, né? Com simplicidade e com amor, diferente dos falsos profetas, né? Que eles só pensam neles mesmos, eles estão preocupados mais com o status e o benefício, e eles profetizam objetivando autopromoção. E o que eles fazem? Eles mentem, eles iludem as pessoas, eles enganam e eles são arrogantes, né? Porque eles se acham mais importantes, eles acham que eles são mais especiais que os outros membros do corpo de Cristo, porque teoricamente eles têm um dom que eles consideram mais importante. Então nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que observar. E aí a Bíblia diz, e o próximo tópico fala sobre isso, né? Pelos frutos os conhecereis. Então isso foi o que Jesus falou para os seus discípulos, para que eles tenham cuidado com relação aos falsos profetas e que eles seriam conhecidos pelos seus frutos. Ou seja, pelo resultado, por aquilo que eles faziam. Muitas vezes a gente olha a aparência da pessoa, a gente olha o que a pessoa fala, mas nós temos que olhar a vida da pessoa, né? Nós temos que olhar o caráter. Nós conhecemos a árvore, né, ou o profeta pelo fruto. Nós não devemos diferenciar o falso profeta do verdadeiro profeta pela eloquência que ele fala, pela performance que ele tem. Porque geralmente essas pessoas que são falsas, que são mentirosas, elas conseguem falar muito bem, se expressar muito bem. Isso não é sinônimo de santidade. Amém? Então nós temos que observar os frutos que eles estão produzindo. Se aquilo que eles falam de fato acontece. Às vezes a gente ouve uma profecia e é aquilo que a gente quer ouvir. Então a gente acha que é um verdadeiro profeta que está falando só porque ele falou o que nós queríamos ouvir, mas de repente aquilo nunca se cumpre nas nossas vidas. Então se não se cumpriu é porque não era de Deus. Então nós temos que olhar o fruto, aquilo que o profeta fala se cumpre, aquilo que ele tem profetizado para as pessoas, para a sua vida está se cumprindo. Então se cumpre é porque é de Deus. Mas se não se cumpre é porque ele é um falso profeta, não é de Deus, não foi Deus que usou aquela pessoa para falar. Amém? E ainda falando sobre os falsos profetas, né? Como eu já disse, muitas vezes eles são arrogantes, né? Eles são iníquos, mentirosos, eles falam com grande eloquência, mas isso não é sinal de que eles são verdadeiros profetas. E aí John Bevere diz uma frase, um trecho num livro dele, que é assim diz o Senhor, e ele diz assim, que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências.
os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente acha, porque a pessoa está falando em nome de Jesus, porque a pessoa está indo à igreja, porque a pessoa de repente está num grande palco de uma grande igreja, pregando numa grande conferência, num grande ministério, aquela pessoa é um homem de Deus, mas nem sempre é. Nós temos que ter cuidado com isso, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que nos acautelar dos falsos profetas. E como é que nós fazemos isso? Através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar discernimento. Então nós temos que ter muito cuidado e nós temos que observar. Como eu falei, não é porque a pessoa ela está pregando para multidões, que ela é conhecida, que ela está com um ministério de repente grande, que ela está fazendo isso pelo Espírito Santo, que ela está sendo usada por Deus. E a gente tem o exemplo daquela pastora Flor de Lis, né, que era uma mulher conhecida, até filme dela foi feito, pregava em muitos congressos, em muitas igrejas, e o que ela fez, né? Que coisas terríveis que ela cometeu, a gente vendo as coisas que falam, né, a respeito dela ao longo dos anos, tudo que eles viveram, que eles fizeram. Então, assim, um falso profeta, né, um falso pregador, né, uma falsa pastora. Então, nós temos que pedir ao Senhor discernimento, nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa visão, é o Espírito Santo de Deus que nos mostra. E mais uma vez, né, como eu digo sempre, por isso que nós temos que ter intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade nós tivermos, mais o Senhor fala conosco, mais o Senhor nos dá sabedoria. E eu vou ler a conclusão que diz que é assim: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Amém? Então, esse é um ministério muito importante, né, para a vida da igreja, tanto da igreja local quanto da igreja como corpo de Cristo. Mas nós precisamos ter bastante cuidado, né, porque o inimigo ele sabe disso. Né? Então ele sabe que é importante, ele sabe que nós precisamos dos profetas e por isso que ele levanta falsos profetas para mentir, para enganar o povo de Deus, tudo isso com o objetivo de afastar as pessoas do Senhor, de desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Então nós temos que buscar sempre ter intimidade com Deus, né? Sempre orando, lendo a palavra de Deus, buscando sabedoria, pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos compartilhem com outras pessoas, continuem assistindo às próximas lições e que Deus abençoe a todos e até a próxima aula em nome de Jesus.